A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Jesus, ele não quer controlar desta forma, porque Deus nos criou seres livres pensantes. Então nós não somos controlados nem por fadinhas, nem por máquinas, nem por duendes, mas nem Deus quis fazer assim. Então você também não pode ver Deus como lá no céu, olhando a terra, com um grande jardim e Ele lá controlando nossas emoções. Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, deu para nós as emoções, sejam elas positivas ou negativas, nos fez assim, mas Ele também nos deu o livre-arbítrio. E por isso temos que estar com as nossas emoções saudáveis, porque nós somos adultos responsáveis por nossas emoções. O que sentimos tem que estar subordinado ao que pensamos. E por isso, emocionalmente, precisamos estar bem saudáveis. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, criou tudo, criou todos nós, a sua imagem e semelhança, e Ele tem todo o poder e poderia controlar tudo e não controla, Ele também não deu esta função para os anjos, e muito menos, que não existem, né, fadas e duendes para controlar. Estamos aqui na terra dos homens, no mundo dos seres humanos, dotados com emoções. E essas emoções precisam nos ajudar, porque Deus assim nos deu para isso, para tanto sermos abençoados como abençoar os outros. Mas o filme está aí, as animações, desde a primeira edição em 2015, agora em 2024, e são recursos que podemos usar para conversar sobre isso. A grande contribuição das animações é que as famílias estão conversando com seus filhos sobre isso. Eles, há princípios que são nossos filhos criados e ensinados sobre os valores da fé, sabemos que somos criação de Deus. E Ele nos fez com as emoções. Então vocês, pais que assistiram com seus filhos, continuem conversando com seus filhos sobre as suas emoções. E vamos convidar Jesus para estar definitivamente nas nossas emoções. Então esta é a palavra, você pode pegar o esboço, aparece aí o QR Code, você pode estender o seu smartphone, Jesus nas nossas emoções definitivamente. E também no app da igreja você pode, no app da igreja você pode pegar o esboço também. O Senhor não só nos criou e colocou aqui na terra, como Ele deseja que todos nós tenhamos uma vida saudável. Por isso em João 10:10, Jesus disse que veio para nos trazer vida. Vamos ler juntos? Eu vim para que tenham vida e tenham como? Plenamente. Deus não só trouxe a vida, nos criou da existência do pó da terra, soprou em nós o fôlego da vida e nos deixou aqui. Não, Ele quer que tenhamos uma vida plena, satisfeita, saudável. E sem Jesus isso não seria possível. Por isso que Ele enviou o seu Filho, que veio fazer esta obra em nós. E Ele continua nos convidando, porque a fé cristã é sempre sobre um convite, nunca um controle. Isso é obra de ficção, isto é um pensamento humano.
Jesus, ele nos ama e nos convida, por saber que estamos no mundo e as nossas emoções são muito atingidas. Em Mateus 11:28, convite de Jesus, que é para todos nós, com nossas emoções. Vamos lá? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus veio para nos dar vida, e uma vida plena. Porém, enquanto que ele não vem, nós estamos aqui expostos nesse mundo. Você, como homem, como mulher, como filho, exposto nesse tempo pós-pandemia, nesse tempo de tantas telas do mundo digital, nos levando a também uma doença, uma codependência, e as lutas do dia a dia, das famílias financeiras, todos estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo que ele é a resposta. Então, Jesus está preocupado com as nossas emoções e definitivamente ele quer estar dentro delas conosco. Vivemos num mundo tóxico, altamente tóxico, pós-pandemia, em tempo que as nossas emoções são altamente atingidas, nesse tempo de incertezas, violência, o mundo falando de novo em terceira guerra mundial, onde há uma pandemia de drogas, onde há uma pandemia de doenças emocionais, necessidades especiais nas famílias. Tudo isso gera um cenário muito, muito convidativo para que as nossas emoções fiquem bastante atingidas e confusas. E por isso, conhecer para proteger as nossas emoções. Das 5 manifestações das nossas emoções mais conhecidas, que foram abordadas na primeira animação, a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo, eu vou abordar aqui hoje 4 delas, nesse filme de animação da Pixar, Divertidamente. E a grande questão é cada um pensar na sua emoção, porque também a gente vê o filme, a gente discute o assunto, mas a nossa tendência é olhar a emoção do outro, não é? E ver o que cada um tem no positivo e negativo e avaliar o outro. Mas o desafio nosso aqui é como estão as suas emoções, como está o seu coração. Está saudável, está doente, você está conversando sobre isso, está na aceitação, na negação. Porque como andam as suas emoções, é como fato, como anda você. Jesus é o nosso modelo, amém? Ele nunca escondeu as suas emoções. Vou destacar só 2 manifestações de Jesus, onde ele deixou o seu coração escancarado e mostrou suas emoções. Então, Jesus nunca escondeu as suas emoções. Nós somos seus seguidores, então não só aprender com ele, mas colocar ele no lugar certo para as nossas emoções. Por vezes, Jesus chorou de tristeza. Então, Jesus ficou triste e Jesus chorou, porque o choro é um recurso que Deus nos dá para lidar com a tristeza. Em Lucas 19:41, quando se aproximou, viu a cidade e Jesus chorou sobre ela. Então, Jesus ficou tão triste quando viu Jerusalém, a sua violência, sua incredulidade, os seus pecados, que Jesus chorou sobre Jerusalém. Mas também Jesus chora quando ouve que o seu amigo Lázaro morreu. Ele também chora de afetividade. Mas em outras vezes, Jesus se indignou de raiva. E nós gostamos de uma outra palavra para falar de raiva. A gente gosta de falar de ira, né? Mas ira e raiva, gente, está na mesma coisa, né? Uns sinônimos aí muito parecidinhos. Jesus se indignou em João capítulo 2:16, aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Eu não sei qual foi o tom da palavra de Jesus. Pelo jeito, era um lugar aberto, era uma praça. Ele ficou com muita raiva e ali ele deve ter dado aquele esculacho. Só que tem uma questão, Jesus não pecou.
somos seres humanos e temos que cuidar que Jesus chora por momentos e assuntos legítimos, e Jesus fica com raiva legitimamente também. A motivação que Jesus tinha ao chorar e ao ficar com raiva era as coisas do Pai. Então, eu e você podemos chorar, mas por uma questão muito mesquinha e ser pecaminoso esse choro. Podemos ficar com raiva, irados, e isso também ser algo fora do controle e ser pecaminoso. Então, deixar bem claro, Jesus é Deus, Jesus nunca pecou, mas Jesus era também humano. Então ele é Jesus o Cristo. Então a parte de Jesus, a parte humana, a parte que ele sentia e tinha emoções. Mas ele também é o Cristo, Filho do Deus vivo, que mesmo tendo Jesus histórico, Jesus de Nazaré, que tinha emoções e manifestou suas emoções como tristeza e também a raiva, ele não pecou. E eu e você temos que cuidar, porque às vezes na manifestação das nossas emoções, podemos estar manifestando pelas motivações erradas. E isso nos levar ao pecado. Então vamos ficar com o exemplo de Jesus aqui, o Jesus histórico, Jesus de Nazaré, que sendo 100% Deus, mas 100% homem, não escondeu as suas emoções. Um homem que nunca se esqueceu quem ele era e que ele tinha um pai que cuidava dele. Um outro fator é que Jesus se preocupa com as nossas emoções, porque ele tinha emoções, porque ele manifestou as suas emoções sem pecar, ele também quer que a gente zele, cuide das nossas emoções. Ele olha para sua amiga Marta em Lucas 10:41 e diz: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Preocupada e inquieta. Quer dizer, Marta estava com as suas emoções abaladas. Você não é uma máquina, então você tem sentimentos e tem emoções, e quem colocou isso dentro de você não foi o diabo, foi Deus. Então, se você tiver que chorar, chore. Se você tem que ficar com raiva, fique com raiva. Se você estiver triste, fique triste. E saiba lidar com as suas emoções, porque Deus colocou ela dentro de você. Você não é um robô, embora que agora com inteligência artificial o robô está sentindo também, né? Estão fabricando robô aí que suspira, chora, ri, né? Porque estão estudando muito e alimentando essas inteligências artificiais. Eu tenho o meu iPhone, de vez em quando, do nada, estou numa conversa, numa reunião, e aí vem a Siri e pergunta alguma coisa. Ora, se ela está ali, e de vez em quando ela entra na nossa conversa, é porque o seu smartphone, pode ter certeza, está pegando todas as informações, inclusive emocionais, das suas conversas na sua casa, Alexia, Siri, qualquer outro nome que você pode dar para as inteligências artificiais. Estão sendo o tempo todo alimentadas com as nossas informações do mundo dos homens. E por isso, certamente, mas aí é um outro assunto, é um outro sermão, para a gente depois lidar com essa questão da inteligência artificial, que chegou para ficar. Mas a inteligência artificial, mas as nossas emoções não são. Elas são reais, humanas e também divinas, não podem ser fabricadas. Nossas emoções são reações psicológicas e fisiológicas que ocorrem diante de estímulos que estamos expostos externamente e internamente o tempo todo. A psicologia classifica elas como positivas e negativas. Quais são as emoções positivas? Essas como alegria, amor, gratidão, divinamente positivas. Tem as que são negativas, mas que também Deus criou. Tristeza, raiva, medo, e que na dose certa, mesmo sendo negativas, são para o nosso bem, para a nossa proteção. Deus criou ambas. As emoções desempenham um papel importante para as nossas vidas, e conforme eu estou com as minhas emoções,
as minhas decisões, comportamentos e relacionamentos são diretamente afetadas. Por exemplo, se eu não estiver bem emocionalmente, com as minhas emoções positivas e negativas, isso pode atrapalhar o meu namoro. Pessoas se divorciam, às vezes por problemas emocionais não resolvidos, que afetam relacionamentos. Pessoas são contratadas. Pega um currículo do camarada sensacional, nossa, que fez mestrado aqui, doutorado lá, tem bilíngue, experiência no exterior, fez MBA, vou contratar esse cara. Aí traz o elefante que estava na savana para dentro da sala. E aí, com todo aquele currículo todo que ele foi contratado, daqui a pouco, por causa de emoções doentes, problemas emocionais não bem resolvidos, prejudica tanto o meio ambiente do trabalho que o seu currículo gera contratação, mas não gera sustentabilidade. Então ele é contratado por causa de currículo e demitido por causa de relacionamento. Isso acontece o tempo todo, o tempo todo. Pessoas que são contratadas por causa do currículo, mas não cuidou tão bem das suas emoções. Por exemplo, o equilíbrio é fundamental para as emoções. Uma pessoa que se isola do mundo real, da família, da sociedade, só para alcançar um objetivo. E tudo mais é esquecido. E a pessoa se fecha numa bolha, não, só vou estudar, daqui a pouco tem um burnout, também por causa do estudo. Quanta gente que estudou muito, sabe tudo, e aí na hora de uma prova fica tão mal emocionalmente que não consegue ir bem na prova, não consegue ir bem na entrevista. Então tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. E suas emoções não é diferente. Se o homem é composto de físico, mente e emoções, e também espírito, nós temos que cuidar de tudo equilibradamente. Tudo é importante. O seu físico é importante, suas emoções são importantes, sua mente é importante e o seu espírito é importante. Tudo é importante. Então, não subestime. Você pensa, Hollywood joga dinheiro fora? Não. Por que investiram, esperaram 9 anos, o primeiro filme não fez tanto sucesso. O primeiro filme foi antes da pandemia, foi antes desse complexo terrível na política, esse ódio, polarização política nos Estados Unidos, Europa e Brasil. A política está altamente tóxica nesses ambientes polarizados. Aí o filme volta no mundo pós-Covid, tempos de intolerância e de guerra. O filme explode. Explode por quê? Porque as pessoas estão emocionalmente doentes. Olha a abertura das Olimpíadas lá em Paris. Um lixo. O que tem a ver ideologia com esporte? O foco não é esporte. O esporte não é para unir os povos. Mas o que acontece? A narrativa da ideologia entra na frente do esporte. E aí, antes de começar os jogos, já começa a divisão. Hoje está assim. O mundo unido não interessa a quem veio matar, roubar e destruir. Narrativas que dividem nós, eles, homens, mulheres, sul e norte, fazem parte de uma nova era global que, a serviço do inimigo, vem a matar, roubar e destruir. Então, por isso, o filme ganha tanto destaque, porque os pais não estão sabendo lidar com a doença dos seus filhos, as famílias, os casais, a sociedade, cada um gritando mais alto. E diante de tudo isso, eu e você, e nós ainda mais como cristãos, temos que cuidar das nossas emoções. Porque a maneira como eu vou reagir diante das situações da vida podem ou resolver um problema ou agravar um problema. O trânsito hoje virou um grande teste para isso.
Tem gente se matando em parque de estacionamento por causa de vaga. Porque a maneira como eu reajo a uma injustiça pode resolver ou pode gerar um problema maior. Então a forma como você reage vai dizer muito como que está o seu tanque das suas emoções. E por isso nossas atitudes têm que estar completamente alinhadas à nossa fé. Cristo tem que ser convidado para estar no centro das nossas emoções, porque a minha atitude vai determinar a minha altitude. Existem 3 tipos de emoções. Segundo a psicologia, apresenta as emoções primárias, que são aquelas mais perceptíveis. Observamos muito fácil, por exemplo, medo e alegria. É fácil. Aqui na igreja agora, conversando um pouquinho, só olhando, você pode perceber se uma pessoa está alegre, se ela está com medo. A pessoa com medo, ela está tensa, ela não está relaxada. E isso fica muito perceptível. São as emoções primárias. Tem as secundárias, que são não tão perceptíveis. É aquela que dá para a gente mascarar um pouquinho mais, como, por exemplo, nervosismo, culpa, vergonha. Essa dá para dar uma disfarçadinha, né? Quando você está com vergonha, mas a gente consegue perceber também, mas um pouco mais não tão perceptíveis. E tem as de fundo, que são as não perceptíveis, mas que os seus efeitos são altamente danosos. Por exemplo, a fadiga. Uma fadiga não tratada, que não está à vista em primeira mão, pode gerar um burnout, pode gerar uma depressão. Elas não são tão fáceis de notar, estão relacionadas ao nosso mundo interno, de cada indivíduo e como reagimos ao mundo externo. Para nos ajudar a entender também um pouquinho mais e algumas dicas, a Leila gravou um vídeo, vamos assistir. A Leila é formada em psicologia aqui no Brasil e também nos Estados Unidos no seu mestrado, e agora ela está fazendo um doutorado e está estudando e pesquisando, junto com a doutora Márcia, aqui da igreja, ali na Unesp, como que nossas emoções podem ser instrumentos para nos ajudar a curar ou prejudicar num processo de recuperação, até mesmo de uma cirurgia, por exemplo, bucal, na área odontológica, ou mesmo isso em qualquer intervenção física no nosso organismo. Nossas emoções são um lugar tão importante que como eu estou vai ajudar ou não a me recuperar de problemas e traumas. Então, vamos ver aí como que a gente pode cuidar e ter emoções mais saudáveis. Vamos falar sobre cuidar das suas emoções? Sim, cuidar das suas emoções é muito importante porque elas são a caixa de lápis de cor da vida, né? Elas colorem o nosso dia a dia, elas são muito importantes, mas também podem nos trazer algumas paralisias, algumas coisas que não são legais, né? Especialmente se elas estiverem desequilibradas. Primeira coisa, para cuidar das suas emoções, você precisa olhar para o seu físico. É muito importante olhar para o estado do seu organismo. Se você está dormindo bem, se você está comendo direito, se você faz um check-up para olhar como estão os níveis dos hormônios, vitaminas, ou mesmo a existência de alguma patologia ou não, isso é muito importante cuidar. Em primeiríssimo lugar, movimentar o seu corpo, todas essas coisas que a gente fala bastante, mas precisa fazer. Em segundo lugar, para cuidar das suas emoções, você precisa pensar no que você pensa. Sim, porque os pensamentos, eles dão origem a muitas das nossas emoções. É no pensar, nas palavras que nós elaboramos, especialmente no discurso interno, que nascem as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo. Ou seja, se você pensar no que você pensa, pensar se o que você está pensando realmente é bom, é justo, é de boa fama, vem do céu, isso vai te ajudar a equilibrar as emoções e colocá-las no lugar certo. Pense no que vem do alto. Aquilo que está na boca de Deus, que é a palavra de Deus, é o que deve estar no nosso pensamento.
E finalmente, para cuidar das suas emoções, você precisa tratar do que aconteceu na sua vida. O que houve, as situações, as circunstâncias que você viveu, marcaram você. E essas marcas, elas precisam ser ressignificadas com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Como? Através de lugares onde a cura do Espírito Santo de Deus se torna acessível para você. Por exemplo, no 30 Semanas, outros ambientes onde a cura que vem do toque do Espírito Santo de Deus, do ressignificar da nossa experiência diante de Jesus, acontece. Então, oportunize para você mesmo ambientes onde a cura do Senhor se torna disponível para você. Inclusive, ambientes de terapia, onde como psicólogo que ama Jesus também, você vai receber ajuda para digerir todas as coisas que aconteceram na sua história e ressignificar todas essas coisas e assim trazer equilíbrio para suas emoções e vivê-las de um modo bem sadio. Então pega aí esses 3 princípios, mas para você investir sobre isso, conversar sobre isso. Saúde emocional é muito importante, a sua e de todos que estão perto de você. Então é um assunto relevante para o momento, é um assunto bíblico e nós temos todo o recurso para sermos curados nas nossas emoções. A vida machuca, mas Deus cura. Você pode dizer isso comigo? A vida machuca, mas Deus cura. Então, como que Jesus tratou sobre isso? Jesus, ele nos convida a termos uma vida abundante, ele convida e ele se importa com todos os que estão sofrendo, os que estão cansados e sobrecarregados nas suas emoções, em especial negativas, os seus medos, suas frustrações, suas tristezas. E ele deu o exemplo, sendo muito original e muito aberto sobre isso, chorando, ficando com raiva. Como que Jesus trata isso conosco? Jesus, ele quer, mas ele também espera que você queira e você dê esse passo. Então, primeiro, para a gente tratar a questão da alegria, deixe Jesus renovar a sua alegria. Qual o primeiro princípio? Deixe Jesus renovar a sua alegria. Por quê? Tem muita alegria no mundo que ela tem prazo de validade muito efêmero, porque é só um momento de felicidade. Ah, eu ganhei um presente, estou alegre. Não, essa alegria é questão de horas para ela acabar. Ah, estou super alegre porque o meu patrão me reconheceu e eu ganhei um aumento. Só que está provado que qualquer aumento, independente de valores, vivemos num país onde há muita oferta, um país capitalista, qualquer aumento de salário é absorvido pelo orçamento em 2 meses. Então, se a sua alegria for essa, ela tem um prazo de validade muito curto. Então, deixe Jesus renovar a sua alegria. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria, olha bem, a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa. Olha só, o único meio de você ter uma alegria completa é convidando a alegria de Jesus para ser depositado na sua vida. Porque qualquer outra alegria é mais momento de felicidade, é fugaz, se esgota muito rápido. Mas Jesus disse, olha, eu quero pegar a minha alegria. A palavra aí é a palavra chara no Novo Testamento e aparece 82 vezes. A minha alegria eu quero colocar em você para que a sua alegria seja completa. Então ele está dizendo que à luz do mundo nós não podemos ter a verdadeira alegria. A gente canta uma canção muito antiga, canta comigo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então, a verdadeira alegria só tem quem já...
Não é que a gente se acha melhor do que qualquer outra pessoa. É que qualquer alegria do mundo, ela está baseada no que eu posso ter, sentir, comprar, adquirir. E isso é passageiro. Todos vocês hoje, esses 40 novos irmãos que foram batizados hoje, a alegria do Senhor está dentro de vocês. Não é sobre o que você pode comprar. Tem gente que está aqui, fica pensando assim, não, mas se eu for para o exterior, eu vou ser mais feliz. Não, você está precisando de cura interior, não é de exterior. Porque isso não vai resolver. Ou você acha que no exterior as pessoas não têm depressão? O Japão é um dos países com maior IDH do mundo. Situação financeira estável, moeda estável. E é um dos países que mais tem depressão no mundo inteiro. E suicídio. Por quê? Patrimônio e autoestima não são sinônimos. O dia que você estiver meio triste e deprimido porque está faltando algo, você tem que pegar uma viagem missionária com Caleia e ir lá na África para você ver. É impressionante. Como que a gente é contagiado com a alegria, em especial num culto cristão na igreja do Senhor. É nada ter e tudo possuir. A certeza de quem tem Jesus tem tudo. Você pode dizer isso comigo? Quem tem Jesus tem tudo. Então é essa alegria. Não é sobre o que você pode comprar, é o que você pode ser. E você pode ser um filho amado de Deus que aceite esse convite de Jesus, que Ele quer repartir a alegria dEle com você, para que a sua alegria seja completa. Veja bem que Jesus quer que a gente tenha uma alegria completa, não efêmera e passageira. A alegria é fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. A palavra também vai dizer que do Senhor é a nossa alegria, Neemias capítulo 8, verso 10. É a emoção mais positiva, está associada à alegria, ao prazer, à felicidade, e que é divino, é dado por Deus para nós. E você, quando alcança um sucesso pessoal, profissional, tudo isso está ligado às suas emoções, você fica alegre, tem um reconhecimento. A alegria é uma das formas que o corpo incentiva a ação, e também como uma forma de recompensa. Que bom, nenhum problema com isso. Você buscando uma promoção, pelas motivações certas, pelas razões certas, está tudo bem, e você é recompensado, você fica alegre, prossegue. Agora, precisa o tempo todo estar trabalhando o lado quando vier a tristeza. Por quê? Se eu estou motivado, alegre, a buscar um novo cargo, uma nova posição, um novo curso, e eu quero chegar lá e não consigo, e é tremendamente normal isso acontecer, vem o revés, que é a frustração. Caso não consiga, provavelmente vai ter que lidar com outra face das nossas emoções, a tristeza, que vai chegar. Aconteça o que acontecer, vai chegar para todos nós. Por quê? Porque estamos no mundo. Uma vez perguntaram ao pastor Rick Warren por que coisas acontecem como terremotos no Haiti ou outras tragédias. Ele disse, simplesmente porque aqui não é o céu. Às vezes as pessoas pensam que esse mundo é o nosso destino final. Não, vivemos num mundo caído pelo pecado, com muitos efeitos negativos das escolhas erradas dos homens, e que isso recai sobre nós. E vivemos num mundo assim, mas temos uma esperança da terra vindoura. Então é importante lembrar que é impossível estar alegre o tempo todo, porque vivemos num mundo cheio de efeitos colaterais do pecado. Mas podemos estar alegres no Senhor o tempo todo, mesmo sem estar feliz o tempo todo. Você pode estar chorando por uma tristeza, mas você está alegre no contentamento. E aí você vai aprender a lidar melhor com as frustrações. Inclusive os pais, temos que preparar os nossos filhos para ganhar, mas também lidar com a perda, porque as duas coisas vão acontecer nesse ambiente. Prepare filhos para a vida, não para bolhas. E as perdas também são pedagógicas e terapêuticas e ajudam no nosso processo de crescimento e amadurecimento, não é verdade? Nossas orações mais fervorosas não são em momentos de alegria,
Nossas orações mais fervorosas são nos momentos de adversidades. Então, deixe Jesus renovar a sua alegria com a alegria dele. E assim a sua alegria será completa, sem prazo de validade. Segunda emoção, deixe Jesus transformar a sua tristeza. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo com uma hemorragia. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. 12 anos com uma doença, 12 anos com uma dor, 12 anos com uma humilhação. Talvez você esteja neste exato momento lidando com uma tristeza grande assim. A tristeza existe e não quer dizer que você está endemoniado. Não quer dizer que Deus abandonou você. Não quer dizer que você tem menos fé. Quer dizer que se ela é temporal, é normal. Se ela se estendeu demais, ela já virou uma patologia. Aí tem que ser tratado. Porque o normal não é ficar triste o tempo todo. A tristeza dada por Deus foi também um sentimento que Ele nos deu para nos proteger também. Jesus também esteve triste e chorou. Em Marcos 14, verso 34, diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Eu fui criado no interior do estado do Rio de Janeiro, lá em Córrego do Ouro, 5º Distrito de Macaé, e não tinha médico, quanto mais psicólogo. Então, eu vi muitas vezes minha mãe conversando com outra pessoa, e na conversa entrava o assunto: ah, mas fulano está triste, está com uma tristeza profunda. Então não se falava depressão, falava uma tristeza profunda. Os nomes podem mudar. Se no passado era tristeza profunda, agora foi diagnosticado e a pessoa pode estar com depressão, mas o fato é, ninguém esconde a tristeza. Ninguém esconde o seu momento difícil, que pode ser por uma questão emocional ou pode ser por uma questão física também, por perda de alguns nutrientes que o corpo pode estar passando. Mas o fato é, Jesus ficou profundamente triste, com uma tristeza mortal, diante da situação que os homens estavam vivendo. A tristeza é um estado de desânimo, cansaço e solidão. E quem não se sentiu assim? Cansado, desanimado e só. Atire a primeira Bíblia aqui. Todos nós. Por quê? Somos seres humanos. Você se converteu, mas continua humano. Ainda bem, né? Você se converteu, vai virar sapo, não é? Não, se converteu e continua santo. Tem ainda os seus pecados, dilemas e problemas, mas é um filho amado de Deus. Não, na conversão, gente, a gente não vira sapo e também não vira anjo. Você continua sendo você. E agora com a responsabilidade. Se converteu, tem um testemunho para dar. Então aumenta a sua responsabilidade. Você não vira anjo, não vai virar outra coisa, continua sendo o Carlito. E preste atenção, as suas emoções continuam iguais. Por quê? Traço de personalidade, formação, histórico familiar, igual, se converteu igual. Agora, você se converteu, você agora tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E você tem uma responsabilidade pública com o seu testemunho. Então você não pode simplesmente ignorar que agora você é uma nova criatura. Então se você era uma pessoa que ficava explodindo nas suas emoções, que virava o incrível Hulk, agora você tem que mudar. Mas as suas emoções estão aí, é a mesma, o seu coração é o mesmo, a sua mente é a mesma, sua humanidade é a mesma. Agora você tem um recurso para conseguir mudar. Porque quem tem Jesus tem tudo, tem o Espírito Santo, então você não está sozinho e você pode melhorar. Mas você é a mesma pessoa. E inclusive, às vezes, você vai ter que lidar com uma dor profunda. Em vários momentos da vida, vamos vivenciar tristezas e temos que estar atentos porque a gente tem que sobreviver a essa crise, que pode vir fruto de um luto, pode vir fruto de uma injustiça,
fruto de um abuso, fruto de um aborto, fruto de um divórcio, fruto de uma perda, fruto de um assalto, fruto de um sequestro, fruto de um trauma muito grande. E tudo isso não define você. Você não é ex-nada. Amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou um filho amado de Deus. Você não é as suas experiências negativas, você não é as suas dores, suas perdas, suas injustiças, você é o que a Bíblia diz que você é. Então, se vem uma tristeza, você tem que lidar com ela e superá-la em nome de Jesus. Se prolongar por muito tempo, você tem que buscar uma ajuda terapêutica, porque provavelmente você não vai conseguir lidar com isso sozinho, isso pode se agravar num estado de depressão. A tristeza comum e saudável ela é passageira. A tristeza que a gente enfrenta aqui neste mundo, ela é passageira. Porque depois de uma sexta-feira vem o quê? Um domingo da ressurreição. Depois da tempestade vem a bonança. É cíclico. Deus não permite que a gente fique num poço sem fundo. Se hoje foi um dia difícil, tenha certeza que amanhã o sol da justiça vai brilhar e dias melhores virão, porque há uma virtude que nos guia aqui, que é a perspectiva da esperança. Então, se está difícil, aguenta aí, receba então a presença de Jesus para transformar a sua tristeza em alegria. Entenda que essa emoção, em níveis de intensidade, pode se agravar, mas também pode gerar em você crescimento e aprendizagem, e você superar desilusões amorosas, problemas relacionais, problemas financeiros, traumas, abusos sexuais, descontentamentos, conflitos interiores. Tudo isso pode ser superado porque Jesus é maior. Nenhuma dor bateu em você que antes não bateu no coração de Deus. Tudo que te aflige, que te fere, Deus viu primeiro. Então toda tristeza saudável vai passar. E se não passar, Jesus vai curar. Vou pedir a Jéssica que nos fale um pouquinho. A Jéssica também é terapeuta escolar, é uma das psicólogas aqui do Colégio Inspire, e é aqui da igreja, e recentemente passou por uma perda grande, que foi um luto. Olá, eu sou a Jéssica, sou psicóloga escolar e gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre emoções nesse dia. Bom, eu costumo dizer, inclusive lá no colégio para as crianças, que as emoções são presentes que nós recebemos do céu. Elas trazem cor para a nossa vida, não é muito gostoso quando a gente está junto com pessoas que nós amamos, temos momentos de celebrarmos as nossas conquistas. Isso é muito especial e as emoções trazem um tom diferente. Mas nem sempre nós vamos sentir emoções que são, vamos dizer assim, agradáveis. Então, como que a gente pode navegar com as nossas emoções ao nosso favor, porque foi assim que o nosso Criador sonhou, mesmo em situações que de repente podem ser difíceis. De repente você pode ser acometido por uma situação que te traga muita tristeza, como um luto, ou uma situação traumática. Como que você pode fazer com que as emoções, elas ajam, né? Elas aconteçam ao seu favor? Queria te dar algumas sugestões, talvez. Primeiramente, eu queria dizer que, assim, precisamos reconhecer que temos emoções. Nós somos humanos e sentir as emoções não é um problema. Você pode senti-las. A grande questão é o que você faz com suas emoções, não é verdade? Então, primeiro reconheça as emoções. Eu acho que é um trabalho muito importante que você dedique tempo para você desenvolver o seu autoconhecimento, entender os seus limites e saber que sim, você pode sentir as emoções. Acontece que as emoções precisam navegar ao seu favor, como estamos conversando aqui. Então eu queria te falar sobre 3 palavras bem rapidamente para te dar como uma dica para saber se as suas emoções estão dentro de um limite saudável. Essas palavras seriam intensidade, frequência e duração. Então, quando você sentir uma emoção num momento difícil, pense nessas palavras. Com que intensidade eu tenho sentido essa emoção? Com que frequência eu sinto essa emoção? Qual é a duração dessa emoção?
Lá na escola, eu costumo dizer para as crianças que, por exemplo, uma emoção como a tristeza, ela não é que não é permitido de ser sentida, mas ela tem que ser como se fosse um hotel, sabe assim? Quando nós vamos viajar, a gente passa um tempo no hotel, mas depois a gente volta para casa. Então, emoções que não são agradáveis, elas não têm que ser a nossa casa. A gente vai passar, talvez, por elas para a gente poder elaborar, porque existem situações que são muito complexas na nossa história. Eu, por exemplo, nesse ano, vivi uma situação de luto, perdi minha mãe no início do ano, e eu sei que é muito difícil, e eu poderia, de repente, não querer sentir essa emoção, e na verdade a gente não quer mesmo, mas foi importante que eu pudesse passar por esse tempo e sentir essas emoções para que eu pudesse elaborar e viver um novo tempo na minha história, navegando bem pelas minhas emoções. E uma última dica que eu dou para você, além de reconhecer as emoções, além de desenvolver o seu autoconhecimento, é entender que o Criador te deu as emoções, então Ele tem toda a capacidade para poder te conduzir para que você navegue bem pelas suas emoções. Então coloque diante de Deus também as suas emoções, mas coloque também para pessoas que estão perto de você. A gente não caminha sozinho e nem precisa. Então tenha pessoas perto de você, especialmente em momentos difíceis. Não se isole, procure ajuda, procure seus discipuladores, os seus amigos e caminhe junto com eles para que você navegue bem. E tem um versículo que eu queria dizer para você, um texto especial da Palavra de Deus, para finalizar aqui a minha reflexão. Em Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede a todo entendimento, pode guardar o nosso coração. Então, como eu te disse, o Criador criou as emoções e colocou elas dentro de você. E a paz dele pode ser como que uma proteção, uma cerca de proteção para guardar o seu coração. Espero que de alguma forma isso possa fazer sentido para você. Deus te abençoe muito e navegue bem pelas suas emoções. Então, avalie aí como que está o seu nível de tristeza. E esses 3 princípios aí podem te ajudar bastante, porque se ela é saudável, vai passar, mesmo que seja tão dolorosa quanto uma perda irreparável. Permita que Jesus trate sua raiva. Jesus, em Mateus 16:23, ele ficou com raiva, espiritualmente falando, de Pedro. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Eu tenho bastante dificuldade para lidar com esse sentimento, porque acontece muito na posição de liderança. E não é ira, não, é raiva mesmo. Dá vontade de esganar, né? E acontece com muita frequência. Eu não tenho versículos passando nas veias, eu tenho sangue mesmo, né? E quando a gente lida com situações, principalmente aquela história que você já falou, que pode acontecer, e a pessoa está ouvindo e está vendo cara de paisagem. Aí depois vem e acontece, não é? E tudo foi falta de atenção. Eu, quando não tinha passado pelo 30 semanas, eu não tinha pavio. Agora eu tenho um pavio curto, né? Mas está lá, a Leila que sabe bem, né? E quem anda perto de mim. Mas o pavio está lá. Mas é uma coisa que eu cuido, porque eu tenho mais esta emoção muito aflorada, a questão da alegria e da tristeza. Para mim é mais fácil de lidar do que a questão da raiva. Mas Jesus ficou com raiva, mas Jesus não ficou descontrolado. Nem no momento lá dos vendedores do templo, nem com Pedro, nem com Judas. A raiva excessiva é muito nociva. Eu não guardo a raiva. E geralmente eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou com muita pressão, eu tenho que pegar e falar, porque entre ele não dormir e eu prefiro dormir, né? Então eu vou descarregar o caminhão de melancia. O que não pode é você guardar aquele sentimento. Que aí vou lembrar aqui de um profeta secular da MPB, o Fagner. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quem tem mais de 50 aí entendeu a poesia, né? Então, tudo que você reprimir por dentro, que você não falar, claro que controlar a raiva, você vai escolher o lugar para conversar, vai escolher o tom da voz para conversar e o ambiente. A raiva, às vezes, nos rouba isso, de escolher o lugar certo e o momento certo.
mas tem que ser falado. Não reprima a sua raiva. E às vezes dá vontade de gritar, né? Então, já que você mora no prédio, não vai gritar, que senão vão chamar a polícia. Pega o travesseiro, olha para ele, enfia a cara ali dentro do seu travesseiro e dá uns gritos ali e bota para fora. A raiva excessiva, ela pode ser um problema emocional, mas se for uma raiva controlada, também é divina. Por quê? É ela que gera um descontentamento. E nada, por exemplo, os grandes eventos da sociedade ocorreram com descontentamento. Aí cabe até aquela ilustração da ostra. Por que a ostra gera uma pérola dentro dela? Porque entrou ali por algum orifício um pedacinho de pedra, uma pedrinha pequenininha, e ficou lá dentro dela, e aquilo ficou incomodando, e ela, para se proteger, foi colocando uma resina ali, uma resina. E aquela resina vai que um dia vira uma pedra preciosa. Então, uma irritação, fruto de uma pedra que não devia estar ali, gera uma bela pedra preciosa. Então, as irritações da vida vão vir, uma série de situações que podemos usar esse sentimento, as nossas emoções, dadas por Deus, mesmo sendo negativa, como a raiva, para fazer algo bom nascer em meio às situações da vida que nos desagradam. Uma raiva moderada e controlada pode ser útil para ajudar a entender o que está errado na vida e, com a boa motivação, você superar com soluções aquele problema. A liberação da raiva ajuda, claro, a descarregar uma carga, tensão acumulada, e é importante, no momento certo, na hora certa, no ambiente certo. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar fio terra no lugar certo. Porque toda casa, por exemplo aqui, nós temos para-raios lá em cima. Esses para-raios lá em cima tem metal que está aterrado aqui ao redor. São José é uma das cidades que mais cai raio no país. Então, se nós não tivéssemos para-raios aqui com metal, levando isso para a terra, a gente ia viver queimando os nossos aparelhos aqui. Então, você tem que ter os para-raios, mas tem que colocar o fio terra na terra, não no gato, no cachorro, na porta. Não adianta colocar o fio terra na porta. Tem que colocar no lugar certo. Então, as emoções precisam ser descarregadas da maneira certa. E aí vai uma dica aqui também, que eu aprendi. Todo mundo que trabalha com a cabeça deve ter um hobby com as mãos. Isso ajuda a descarregar essa tensão negativa acumulada o dia inteiro. Por exemplo, cuidar de uma horta, cuidar do jardim, pintar a casa, arrumar, limpar, cuidar da garagem, arrumar o seu quarto, não é? Então, isso pode ajudar bastante, criar coisas, trabalhos manuais, ajuda a gente se controlar melhor. E, sobretudo, levar isso em oração. Toda a nossa raiva vamos colocar diante do Senhor. Permita que Jesus trate a sua raiva, convide Ele, porque uma raiva descontrolada diretamente na vida das pessoas vai gerar muitos problemas. Então é claro que em momentos estressantes do dia a dia vamos passar raiva, mas vamos deixar que ela passe, amém? Para não se tornar uma situação complicada e pecaminosa e a gente se torne refém da nossa raiva. Jesus quer e deseja cuidar da nossa raiva e por isso libere as emoções, entregue tudo ao Senhor e faz aquele exercício básico. Numa situação de raiva, não responda. Dá uma respirada. Vamos lá? Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se necessário, sai do ambiente. Não é? Porque nós somos, olha para cá, senhores das palavras que pronunciamos, mas nós somos escravos das palavras que deixamos escapar. Por quê? Palavras são como flechas, uma vez lançadas não voltam mais. Então, se eu penso para falar, eu sou senhor da minha palavra. Agora, se eu falo para depois pensar, eu sou escravo da minha palavra. E na hora da raiva, geralmente a gente fala não o que
inclusive dá uma dica. Dê um desconto para pessoas que você ama que fale precipitadamente coisas na hora da raiva. Porque eu não sei aonde alguém diz que na raiva você fala o que realmente pensa. Qual o versículo da Bíblia que está escrito isso? Não necessariamente. Às vezes, naquele momento, a carne, o inimigo pode trabalhar nas nossas emoções e vir à mente um pensamento do passado e você descontar ali numa pessoa, mas não é isso que exatamente você pensa. Por isso também que você tem que estar cercado de pessoas que tirem o melhor de você e não o pior de você. Não é? Pessoas que te tragam esperança, alívio. E quarto, confia a Jesus todos os seus medos. É uma outra emoção negativa, disse Jesus, sou eu, não tenham medo. João 6,20. Em especial aqui é o medo espiritual, porque o medo humano, esse protege até a vida da gente. Eu não vou ficar andando em cima de um parapeito de um prédio, porque eu não tenho medo de cair e vou botar a minha vida em risco. Eu vou pegar o meu carro aqui a 200 por hora, vou sair pela duta, porque eu não tenho medo, porque eu sou um bom motorista. Tem as suas consequências. Então, o medo não foi o medo humano, o medo que gera proteção, foi Deus que colocou em nosso ser. Agora, esse medo que atrofia, que engessa, que fica como uma voz dizendo, não, você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você é um infeliz. Isso é espiritual, você não pode aceitar, tem que repreender. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se não deu no ano passado, esse é um novo ano, e pode sim. Você pode estudar, você pode crescer, você pode avançar, você pode prosperar, você pode ter um casamento abençoado, você pode ter uma vida financeira abençoada, você pode ter uma empresa próspera. O medo espiritual é um espírito, diz Paulo. E Deus não nos deu um espírito do medo, mas Ele nos deu um espírito de equilíbrio. Então saiba discernir e separar com o seu cérebro bem ativado e você liderando as suas emoções. Humanamente, então, o medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. Sem essa noção, nós colocaríamos a nossa vida em risco, porque as crianças, quando nascem, não podem ficar sozinhas, porque elas não têm ainda esse instinto desenvolvido e elas colocam a sua vida em risco o tempo todo. Já que elas vão crescendo, elas vão aprendendo a lidar com essa situação. Então, o seu cérebro, ele precisa ser ativado de uma forma natural para proteger você, e por isso Deus colocou essa emoção. Então, sempre que você se sentir amedrontado, o medo vai fazer você reagir de alguma forma. Aí você observa, se é um medo excessivo e controlador, isso é maligno e espiritual, não aceita, repreende. Porque você sabe em quem você tem crido e está certo que é poderoso para guardar o seu bom depósito até o dia final. Mas, se é algo que é para proteger, respeite. Romanos 11:8, então, Paulo fala que o medo controlador é um espírito maligno. Jesus está aqui e Ele quer que você, então, entenda as suas emoções e trate. Coloque Ele definitivamente nas suas emoções. Deixe Jesus renovar sua alegria, deixe Jesus transformar sua tristeza, permita que Jesus trate a sua raiva e confie que Jesus vai levar embora todo o medo. Amém? Você crê que Ele pode definitivamente curar suas emoções? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber
esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.